Boa tarde, estamos aqui novamente do estande da Grupione na Concrete Show 2025, segundo dia. E hoje mais uma presença de peso ilustre aqui para conversar um pouquinho com a gente. Estamos aqui com o José Geraldo da Condutiva, especialista aí na questão de umidade no concreto, que eu acho que é um assunto que, né, É polêmico, é hein? Muito polêmico. polêmico. Na realidade, funciona, não funciona? É isso que a gente quer aí esclarecer junto com o Geraldo. Tem muita experiência aí no ramo, né? Tá aí quantos anos já, né, Geraldo? 20 anos já. 20 anos lutando aí. E eu posso dizer com experiência e com base. Funciona muito bem. E eu recomendo. Mas aí vamos deixar aí pro Geraldo aí dar mais uma palhinha pra gente aí. Que eu tenho certeza que todo mundo vai acreditar aí que o negócio é muito bom mesmo. E faz todo sentido ter o sensor de umidade da Condutiva instalado nos equipamentos. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal, todos os ouvintes. Boa tarde, Carol. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Jean. Boa tarde. O sensor de umidade é uma questão polêmica. A questão é o seguinte, recorre ao fato de instrumentação. Todo instrumento ele requer alguns cuidados no uso e alguns cuidados na aferição. Isso Então, é muito importante, hein, gente? Muito importante, isso é um ponto importante. Então, o sensor de umidade, a gente está levando um instrumento para um ambiente mais agressivo que é a produção de concreto. E tem dois tipos de equipamentos, né? Tem o equipamento que vai dentro do misturador, muitas vezes voltado nas fábricas de pré-moldados, e o sensor que vai nos agregados, que é muitas vezes voltado mais para a concreteira, mas que também se aplica à fábrica de pré-moldados. Então, questão do sensor de umidade, funciona. Com certeza. Exige uma integração com automação que melhora a performance do sensor, porque aí você vai ter correção de pesagem dos agregados, vai ter o corte de água que vai jogar no misturador ou na betoneira do caminhão. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante são os cuidados com o uso, né, no dia a dia, a manutenção e a aferição do equipamento. Então, o equipamento precisa de uma curva de calibração. Então, esse é um ponto que mais adiante eu vou comentar nas tendências futuras, como é que isso está caminhando. E é um instrumento muito importante, especialmente controlar fator água-cimento no concreto. Esse é o ponto-chave dessa conversa aqui. Exatamente. Com certeza. E sobre essa relação, por que você diria que é tão importante esse controle? Vários pontos. Olha, se você pega o concreto que é destinado à vibroprensa, se você tem um bom controle de umidade, melhora o desempenho da vibroprensa. Tempo de enchimento, tempo de prensagem, e aí o tamanho das peças de concreto que estão sendo produzidas. Se você vai no pré-moldado ou na concreteira, você, além de moldar melhor a peça, porque se você tem um bom controle da granulometria dos seus agregados, um traço bem definido, bem projetado, o fator água-cimento mais esses outros fatores vão influenciar no slump do seu concreto. E aí isso é um fator chave para você moldar as peças de concreto. Mas, sobretudo, o fator água-cimento ele é importante para reduzir a variação da resistência do concreto, ou seja, diminui o desvio padrão ao teste de ruptura que o concreto passa. Então, o corpo de prova, ou o bloco, ou o piso de concreto. Aproveitando esse gancho, Geraldo, para deixar bem claro aí para quem está tendo problema de resistência, um fato que é comprovado que para descobrir se você está tendo problema de desvio de umidade, né, que automaticamente está influenciando a sua resistência. O que você recomenda como um teste rápido que qualquer dono de concreteira ou fabricante de pré-moldado consegue assimilar e justificar o investimento para ele não ter mais esse problema? Então, quando você manda as suas peças para romper e a resistência varia muito, um dos indícios, o primeiro ponto é ver a quantidade de água. Se a quantidade de água estiver variando muito, com certeza vai impactar na variação da resistência da peça moldada
seja bloco, piso ou do concreto que vai para a obra. Com poucas palavras, a água influencia diretamente na resistência final do seu produto. A água influencia diretamente. É uma composição, né? O concreto você precisa cuidar muito de granulometria de agregados, né? Então, o fornecedor ter tamanho de grão repetitivo e a água vai impactar muito, muito diretamente. Então, gente, aí tá a dica aí. Você está tendo problema de variação na resistência, a solução está em cima da mesa aqui e o Geraldo agora vai dar uma palhinha pra gente aí. Melhor aí para vocês entenderem aí o que pode ser feito e o que a gente pode ofertar para vocês como uma solução imediata aí para os problemas aí. Então, esse equipamento que está na mesa é o equipamento para medir umidade de agregado. Então, normalmente se mede a umidade dos agregados finos, que é o que retém mais água, e aonde você tem o benefício mais rápido do uso do sensor de umidade. Mas tem um outro ponto, né, Jean? É integrar o sensor numa automação. Isso então, é um ponto crucial. 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 É só um sensor, né? Senão é só um sensor. Sensor. Então, quando você integra o sensor na automação, você tem duas ações muito importantes. Quando você vai pesar o agregado, você corrige a pesagem do agregado. Então, o exemplo que eu dou. Tem um traço, por exemplo, 1:10. 100 kg de cimento, 1.000 kg de areia seca. Se eu tenho 10% de umidade no agregado, o seu traço virou 1:9, que na hora de pesar são 100 kg de água e 900 de areia. Então, na fábrica de pré-moldado, quando você não corrige a umidade, você acabou enriquecendo o seu concreto com muito cimento. Virou de 1:10 para 1:9. Se você põe o sensor integrado numa automação, aí você transforma, você volta com o seu traço original. Você corrige a pesagem, volta a ter os 1.000 quilos, mas você acrescentou mais água. Não tem problema. A automação sabe a quantidade de água que tem nos agregados. E aí você corta a água que vai jogar ou no caminhão betoneira ou vai jogar no misturador. E essa é a forma de pagar o sensor, tá? Porque a diferença faz diferença. Com Você vai certeza. produzir 10 traços no dia. Era para ser 11 toneladas, né, no primeiro exemplo, né? 1.000 quilos de agregado e 100 de cimento. Dá 1.100 quilos por ciclo. E aí você faz 10 ciclos, 1:9, 900 quilos de agregado e 100 de cimento, você produziu 10 toneladas. Faltou 1 tonelada. A última tonelada, você vai consumir cimento extra. Aí, se você deixa de consumir esse cimento extra e corrige a quantidade de agregado nos traços anteriores, você paga o equipamento desse. Então, assim, em poucas palavras, você está tendo problema de estoque de cimento que você não sabe onde vai parar, porque a sua produção não está atendendo o que foi programado. Um dos fatores cruciais está aí. Você está enriquecendo, você está produzindo menos e o seu cimento está indo embora num processo natural que está sendo imperceptível aí na visão de muitos aí, né? Às vezes o concreteiro, o fabricante de pré-moldado até sabe que consumiu o cimento, mas ele não sabe onde foi, né? Onde foi. Ele sabe a quantidade diminuiu, sabe exato a quantidade com um software de automação, mas ele não sabe onde foi isso. Por que foi isso, né? Por que isso aconteceu? Isso é muito importante. E falando então em retorno, né, do investimento, em quanto tempo você diria que se paga o investimento no sensor? Numa fábrica de pré-moldados ou numa concreteira que trabalha 8 horas, de segunda a sexta, é um investimento que se retorna em menos de 1 ano, menos de 12 meses, para ser mais conservador, tá? É muito rápido, né? Muito rápido, para ser conservador. E qual que é a durabilidade de um sensor desse instalado numa usina? O sensor de agregado, ele tem uma durabilidade maior que 5 anos, porque a abrasividade do agregado sobre o sensor é menor. O sensor de misturador, ele exige mais cuidado com manutenção para a durabilidade dele chegar em 5 anos também. Certo. Ele tem uma peça que é uma bucha de sacrifício, exige um pouco mais de manutenção, mas ele consegue durar em torno de 3 a 5 anos em média. Muito bom. Mas o de agregado, nesse quesito manutenção, é o mais simples. Qual que é o ponto? Aferição e traçar a curva de calibração. Esse é o mais importante, que é comparar a umidade do sensor
ele sai pré-calibrado de fábrica, mas você tem que comparar contra um meio mais exato, que seria usar frigideira ou frasco de Chapman. Que é a brincadeira da frigideira, o técnico da frigideira. É o técnico da frigideira. A gente tinha também comentado que o controle de umidade ele vai influenciar diretamente aí na trabalhidade do concreto e também na resistência final. Então, sim. eu queria saber isso em campo para uma concreteira. É a questão, né? Quando você olha uma concreteira, a preocupação é com o slump especificado para o concreto. Mas como que você constrói esse slump, né? Então você, além de projetar corretamente o traço daquele concreto e a sua aplicação, você também ter produtos, né, insumos e agregados de boa qualidade. E aí a gente volta no ponto da umidade. Se você atinge a umidade, o fator água-cimento projetado para o concreto, você vai atingir o slump que você está procurando. E aí isso vai fazer com que o concreto chegue na obra com a trabalhabilidade, com a moldabilidade que é desejada e foi requisitada para a peça que vai ser concretada. Então tá muito interligado aí a questão do slump com o sensor de umidade para aplicação no concreto final. Sim, quando você agrega tecnologia, você consegue fazer essa correção em tempo real, né? Em tempo real, em tempo muito real. Importante. Esse negócio de fazer a medição para usar no próximo... É o que você faz, né, já nas automações que você coloca o sensor da condutiva. No mesmo traço que você mede a umidade, você já corrige a água e a pesagem. A pesagem. Porque não tem justificativo fazer um investimento para corrigir no próximo. No próximo que pode ter uma variação, que né? é outra realidade. Outra realidade. Né? Isso não faz sentido nenhum, né? Além de você também usar o sensor de misturador em muitas situações, né? Sim, que a gente faz a redundância da informação, né? A gente faz a correção tanto no agregado, que é o correto, e no final a gente faz a correção no misturador, se por acaso for necessário. Mas normalmente a gente usa o sensor do misturador, ele fica só como um carinha só para ficar falando assim, ó, tá ok, né? Que a gente vê em muita concreteira e muita fábrica, o cara que fica no misturador só olha e fala, não, pode liberar que tá legal, né? Então tem uma saída em algumas situações, especialmente no concreto seco, com slump zero, você usa o sensor no misturador somente, sem o agregado. Você acaba não corrigindo a pesagem de agregado. Mas às vezes no concreto seco, né, para fabricar bloco, piso, uma laje alveolar ou protendida, tem o primeiro ponto mais crítico é o fator água-cimento. Então, às vezes numa combinação de investimento e técnica, se você numa situação de concreto seco, você colocar o sensor do misturador, você já vai atingir o ponto, você vai negligenciar um pouco a correção de pesagem dos agregados, mas você vai manter o fator água-cimento constante. E reduzir também aí até o consumo de cimento, né? Se você... Porque esse é um outro ponto. Um ponto pouco polêmico, precisa ser feito um trabalho prévio. Não é só o sensor isoladamente que reduz o consumo, né? Mas se você diminui o desvio padrão da resistência, você pode trabalhar a redução do consumo de cimento. Perfeito, Carol. Isso mesmo. A gente tem uma aplicação que então, o pessoal de vocês acompanham a gente, né? Misturador, que a gente faz a correção tanto na baia de agregado e no final a gente ainda faz a correção dentro do misturador da umidade. Então eu acho assim que no cenário perfeito, né, na curva de desvio a gente tem uma curva de desvio a mínima possível. Porque a gente está corrigindo, o volume vai ser sempre igual. Então no caso desse cliente que é uma prensa de blocos, no final do dia que era para ter feito 10 toneladas, ele terá produzido 10 toneladas realmente, porque a gente corrigiu o agregado e não só o fator dentro do misturador. Isso, perfeito. E ainda a gente tem no misturador ainda para garantir realmente que não teve nenhum problema de uma válvula que ficou travada aberta e a água ficou passando, que houve um excedente de um fator humano ali que jogou, porque a gente usa o sensor ainda dentro do misturador fazendo essa correção também de validação da mistura, né?
Acho E que- tem um outro ponto, o sensor de umidade, quando o cliente coloca, isso tudo que você está falando, Jean, o sensor de umidade ele pode ajudar a acusar alguma falha. Sim. Por exemplo, começou a chegar material muito fino na central de concreto e ninguém percebeu. O que vai acontecer? O sensor do misturador, se o material está muito fino, a área específica aumenta, você precisa de mais água para corrigir, para cobrir, né, a área específica dos agregados e fazer a adesão com o cimento. E aí o sensor de umidade, se ele começa a ter concreto seco lá na frente, provavelmente, e muitas vezes, não é falha do sensor, Olha é o material que interessante. ficou fino. A gente pode usar o sensor Ou seja, até pode como usar até validador. como também. validador de algum Mas, problema ali problema. prévio, né? É o que a gente percebe, os clientes que costumam, né, ficar mais experientes com o sensor, eles costumam ter essa visão. Então eles entendem, olha, pode ser talvez um sensor que falhou, foi o concreto que ficou material mais fino, material mais grosso, e isso exige mais ou menos água. Óbvio que não é uma relação simples Para chegar nisso, mas é um analisando uma indicador, planilha consegue... é um indicador para ele avaliar outros pontos na produção de concreto dele. Olha que interessante. Não imaginava Maravilha. essa possibilidade de comparação. Outro ponto, o sensor de umidade dentro do misturador, ele também, de uma certa forma, indiretamente, se ele diz que a umidade está boa, o concreto está homogêneo. É um outro ponto do uso do sensor de umidade no misturador. Então, quando você vê o sinal muito estável, significa que o sinal do sensor estabilizou, ele encerrou o ciclo de correção, significa que aquela água dentro do misturador, dentro do concreto, está homogeneizada. Olha que Olha maravilha. que maravilha. Você Mas- podia usar isso, então, Jean, como dado para liberar ali Sim. o concreto do misturador, né? Eu acho que hoje ainda não faz, né? Não, nesse tipo de nível de comparação não fazia mais. Agora vai fazer. Agora vai Mas fazer. é que você só libera quando o sensor termina, né? Sim, só quando Então o você sensor pode termina. acumular o dado para gerar um relatório, mas como você espera o sensor, você já está liberando ele homogêneo, né? Sim. Eu fico sempre na informação final de fim de ciclo do sensor, né? Tem outros pontos, às vezes tem cliente que tem uma regra interna de misturar bem o concreto depois que a água foi adicionada para atingir um certo nível de resistência. Então esse é um outro ponto importante. Depois que está tudo dentro do concreto, se você não usa sensor de misturador, só usa de agregados, você deixa o concreto batendo um tempo, dependendo da peça que vai ser feita, para garantir um nível de resistência melhor, você tem uma mistura para garantir a resistência e a homogeneidade da água no concreto. Ah, interessante isso. Bem interessante. Mais uma informação. Mais uma A informação. gente pode usar aí como gatilho aí para o desenvolvimento. Com Muito certeza. Muito bom mesmo. E no misturador, a gente já teve projetos, né? Um até bem interessante foi de uma central misturadora que a gente forneceu para parte lá de Angra, né, Jean? Angra. Acho que... E aí é um concreto especial, né? Para fazer toda a Usa parte... Uma Utiliza composição gelo. usa dolomita, fibra metálica, né, que é o que a gente chama do vergalhão, né? É. Não é a de fibra, é de vergalhão mesmo. E mais adição de gelo para questão de temperatura. Nesse caso, o sensor ele atende esse requisito também? A gente consegue, para esse tipo de aplicação, trabalhar? Para você aplicar o sensor tanto no misturador quanto no agregado, tem alguns requisitos, né? Esse é um ponto importante. É o tipo de concreto produzido. Então, se ele não vai interferir no sinal do sensor. Então, às vezes, muito material grosso pode interferir no sinal do sensor. E aí você não consegue usar ele no misturador. Então, vai ser parte para usar o sensor de agregados. E aí, usa o agregado também para corrigir a água. E outro ponto é que se você coloca sensor de agregado, você precisa ver a quantidade de material que passa na frente do sensor na hora da pesagem. Porque precisa de um fluxo de 4 a 5 segundos de material para ele fazer uma medida confiável da umidade. E aí dá esse dado para automação. Aí, nesses casos que o fluxo é rápido, aí você recomenda a instalação da rosquinha de transferência pelo Isso. sensor. Aquela rosca a gente
tem aquele projeto, é uma saída técnica, mas hoje a gente tem optado muito por colocar o sensor abaixo da comporta, Certo. e aí você mede a umidade do material que está sendo pesado. Se o tempo de pesagem é muito curto, aí eventualmente tem aquele sistema com a rosca sem fim. Mas um sistema que a gente tem evitado porque esse sistema é mais simples, evita um dispositivo mecânico e a confiabilidade da medida é melhor. Que legal, Tá. que legal. Muito bom. Bem legal. Bem legal. Tem questões, equipamentos nossos que a gente desenvolveu exatamente para melhorar a dosagem mesmo, né? Então, acredito que o tempo de voo, a hora que você pega a utilização da comporta, quando você pega para pré-moldado, que você tem que ter um controle muito maior ali, né? Na receita, ali no controle da dosagem, a gente utiliza transportador de correia. Na boca da saída de cada caixa. De cada caixa. Esse é um ponto muito bom. Porque aí a gente muda a montagem do sensor. Em vez dele ficar recebendo o material que cai por gravidade, a gente monta ele contra a correia, pressionando o material. Isso melhora, inclusive, a precisão de medida do sensor de umidade. Então, você tem um tempo maior de material passando pelo sensor. Então, você faz uma amostragem melhor e o desvio da medida consegue ser melhor. Então, centrais com correia extratora tendem a ser melhor para medição de umidade do que a central com comporta pneumática. Especialmente são centrais destinadas, às vezes, para um misturador de 1 metro cúbico ou menos. Isso, Com correia extratora, você tem um tempo maior de material na frente do sensor. Para questão, assim, falando agora por mim, questão de programação, com a esteira de tração, para a parte de dosagem, parte de precisão, é o melhor cenário possível. É o melhor cenário, né? Nossa, não tem... É o melhor cenário. Não tem nem comparação. É impressionante. Se você colocar um inversor de frequência, você ganha ainda Mas mais para dar precisão, né? Exatamente. Essa é a curva mesmo, assim, que fica excepcional. Fica perfeito, né? Fica perfeito. Porque aí você tem alta velocidade de dosagem por culpa do inversor, que a gente aumenta a frequência para compensar um material que tem um escoamento maior. Então a gente faz uma jogada ali para melhorar, né, a velocidade, e ao mesmo tempo, para que está no fino, né, a gente comporta ficar abrindo e fechando, a gente trabalha só com a redução da frequência ali, aí maneirinho o material, fechou, acabou, vamos partir para o próximo e só alegria. Né? Isso é o melhor dos mundos aí para automação, para unidade. É impressionante, impressionante. Um cara desse, parte de manutenção, você recomenda? Fez uma aferição, quanto tempo você acha que é necessário ter que ir lá e refazer a calibração dele? Tem que ser periódico? Como que você recomenda aí para quem tem já, para manter a garantia que ele está bem aferido? Tá, o que a gente recomenda é o seguinte, uma vez que a gente traça a curva de calibração na instalação, que o sensor vai com uma pré-curva de calibração para entender que ele está medindo umidade de agregado. Depois a gente faz um ajuste fino em campo, porque o volume de material que cai pelo sensor, a condição da montagem mecânica pode influenciar um pouco no sinal. Então a gente traça uma curva em campo, a gente recomenda que se pegue uma variação de 4, 5 pontos percentuais de umidade, por exemplo, de 4 a 9% pelo menos. E depois a gente pede para o cliente, pelo menos a cada 90 dias, fazer uma aferição. O que seria isso? Venceu 90 dias de uso, vai lá, tira uma amostra numa segunda-feira, uma na terça, faz lá no frasco de Chapman ou na frigideira e compara com o sinal que está aparecendo na automação. Da mesma carga, né? Simples assim, só comparação. Tem desvio, o desvio da medida maior do que o recomendado, aí recomenda-se fazer uma calibração, aí fazer um ajuste da curva de leitura do sensor. E aí a condutiva pode ajudar o cliente nisso, com os dados que ele mandar e com a curva original que se tem do equipamento. Interessante. Então é um processo simples. Um processo simples. O requer mais cuidado do que, né, de pegar a amostra no momento certo, tomar muito cuidado de ler uma umidade na automação e pegou a amostra de duas pesagens seguintes. Você não está vendo a mesma coisa. Exatamente. Então é de pegar a amostra da mesma umidade que você vai olhar lá no supervisório da automação. Então são coisas simples, o pessoal sabe usar frasco de Chapman ou frigideira, então esses requisitos simples fazem com que a aferição seja mais um
um exercício de cuidado do que propriamente de técnica que precisa de alguma qualificação. Nossa, muito legal. É simples e eficaz. Dá para criar um procedimento aí até mesmo dentro do sistema de automação para notificar, deu 90 dias, um aviso lá. Um aviso dá para, talvez, uma curva de calibração na automação. Sim. Que o próprio cliente pode inserir os dados na automação e você gera a curva e ajusta. Você dá uma facilidade para o cliente para ele não acessar o equipamento, por exemplo. Isso aí é novidade. É mais amigável na automação. Já estava no desenvolvimento. Está no desenvolvimento. Eu sei porque você fala com o Sérgio e o Sérgio você está fazendo, ele conta. Então você tem uma melhoria que você já está fazendo. Sim, lá. Né? Estou pegando o máximo de informação possível, disponibilizando para o cliente final, né, que é o nosso, vamos dizer assim, que é o nosso meio, né, de validação, para ele acompanhar. Então, por isso que até a pergunta de 90 dias, eu achei até que fosse menos tempo. Você vê que a calibração, o sensor é um prazo, 90 dias é muito grande. Você rodou quantos mil metros cúbicos? 90 dias é um fluxo de produto muito alto. Né? A rigor para instrumento, você vai fazer uma aferição dependendo da intensidade do uso e da criticidade do uso. Então, se você usa, por exemplo, uma central que roda hipoteticamente 24 horas por dia, então você diminui esse tempo proporcionalmente. Né? Eu rodo 8 contra 24, 3 vezes a mais, então deveria reduzir para um mês. Mas como é uma aferição, então você fazendo isso numa central que roda mais, você reduz o intervalo entre as aferições. Então, vamos dizer assim, que a gente pode amarrar pelo volume... Pelo volume de concreto. Poderia amarrar pelo volume. Quando a central tem fornecimento de agregado bem estável, a gente percebe a parte elétrica bem estável, que não tenha nenhum tipo de oscilação que eventualmente possa danificar eletrônico, pico de energia. A gente percebe que tem clientes que conseguem falar assim, olha, eu só aferi. Eu não precisei calibrar o sensor, às vezes 1 ano depois de uso do equipamento. Nossa. Mas ele faz a aferição. Tá? Mas às vezes ele não precisa nem calibrar. Ele só faz nem ajustar a curva, ele só... A comparação ali. Só comparação de verificação. Essa parte do gráfico, dos pontos, né? Até numa última visita que eu estava com um cliente, com o Sérgio, e a gente bateu muito na tecla o que a gente pode fazer para melhorar, né, a visualização desses pontos e para o cliente poder mesmo acompanhar de uma forma assim que ele possa também fazer essa correção de uma forma muito mais tranquila. Aí o Sérgio falou, para mim aqui eu não consigo hoje falar se tá bom ou ruim sem eu jogar no gráfico e ver os pontos do gráfico. Aí eu falei, não, Sérgio, então por que a gente já não embute isso dentro do meu sistema? Porque é mais uma informação que eu vou disponibilizar, que para mim é tranquilo e possa facilitar, né, depois o trabalho da condutiva no decorrer do período, né, porque uma vez que a gente instala, a parte toda de calibração é feita pela condutiva e todo o suporte ali de funcionamento normalmente é a condutiva. Então, como que a gente pode fazer isso para facilitar os dois lados, né? Tanto o lado do cliente quanto o lado da condutiva ali para essas informações. Aí a gente definiu aí a criação de um gráfico com 20 amostragens, né? Um gráfico com 20 pontos. E aí a gente está lançando isso aí, acredito que até o final desse ano já está colocando isso em prática. Você põe um limite máximo, um limite mínimo, né? Para o cliente ver visualmente, ele bate o olho, sabe? Ó, até mesmo a questão de time, de descarte de inicial, descarte final, onde que ele quer que faça a comparação, a gente vai deixar isso bem fácil aí para poder, na parte de calibração e também na parte da aferição, né? Que aí deixar isso bem tranquilo, bem suave. E Jean, pegando também o gancho que você está falando, daria para disponibilizar dentro do SmartFlow, por exemplo, essa informação em tempo real para a condutiva? Sim. Hoje, no momento atual, não, mas com a última palestra, né, pelo podcast de ontem que a gente tivemos com o Gustavo da PPI, da Multitest, que é parceiro que agora são VEG, né? Ele já me garantiu que teremos novidades aí na plataforma do VEG Knowledge,
que é o IoT, que é uma plataforma que já está em teste e já está em lançamento. Isso vai permitir a gente poder pegar todos esses dados, jogar para uma nuvem, aí a gente disponibilizar um usuário para a Condutiva, onde ela pode acessar e ver todos os clientes que tem o sensor com a nossa automação instalada, e ele vê, não, cara, tá legal, o gráfico tá ficando bonitinho, vocês poderem ter esse acompanhamento também em tempo real de um cliente, ou quando o cliente estiver lá, Condutiva, tô com um problema aqui, além de você, me passa os valores, você acessa com ele e pela plataforma e acompanhar todo esse histórico. Dá um suporte remoto e pode antecipar alguma questão para o cliente. Questão. Falar, olha, teu sensor está começando a desviar isso mais do que deveria estar saindo da reta que foi calibrado. Então a intenção é, até o final do ano, a gente já está com essa parte do gráfico funcionando, e o começo do ano que vem, aí eu vou migrar esses dados para a plataforma em nuvem, para vocês poder ter isso é legal. Né? Esse acompanhamento. Ou seja, o investimento vai se pagar até em menos tempo, se a gente for ver. Né? Vai. Sim, porque se o cliente tem os dados, ele toma decisões bem melhores. Bem né? melhores. E muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Antecipa um problema. Se eventualmente houve um problema, ele não deixa ir para o cliente dele, ele segura isso dentro da fábrica. Eventualmente, se acontecer, tendo um dado, ele resolve muito mais rápido. Aí dentro desse gancho, já aproveitando, eu sei que o Geraldo vai dar uma explicação mais técnica, mas uma coisa que eu gostei muito, né, da Condutiva entre todos os anos que a gente já trabalha junto, é o lançamento que a Condutiva fez da comunicação Modbus, que pra mim, cara, é perfeito, eu não volto atrás. Se vocês voltar atrás, eu brigo com vocês. A comunicação Modbus é boa porque o sinal analógico, ele sempre corre um risco de interferência. A Modbus corre bem menos esse risco. Sim. E para você também, as portas de endereçamento. Nossa, facilita muito a vida na programação, tudo, né? Até instalação em campo. É uma maravilha. Eu falo que se eles voltar atrás disso, eu vou brigar muito com vocês. Isso não volta. A comunicação analógica tem muitas situações que às vezes... Sim. Clientes antigos, por padronização, acabam mantendo, mas tem clientes que às vezes preferem, mas a Modbus é muito boa, né? É fenomenal, tanto assim que a analógica eu fico limitada simplesmente ao valor que você está me mandando, né? Sim. No Modbus você me manda a temperatura, então eu sei se o grão tá, mas o grão da pedra tá muito quente, se a areia tá mais quente. Isso, querendo ou não, impacta diretamente na absorção de água dentro do misturador. Você tem muito mais dados, né? E a gente já consegue prever aí que há uma necessidade um pouco mais de água, até mesmo para pegar a temperatura, você já está tendo reação dentro do misturador do cimento, porque a gente tem um problema muito grande em fábrica de bloco, é que a gente faz o ciclo todo, tá bonitinho dentro do misturador, só que nós não podemos transferir para a máquina porque eventualmente a máquina teve um problema técnico ali, parou para uma manutenção não programada. E aquilo está dentro do misturador. Então a temperatura daquela massa está só aumentando. E a gente sabe que temperatura elevada dá uma reação com o cimento muito mais rápida. Sim. Então, dependendo, pelo fato de eu ter a temperatura interna que o sensor está me mandando, já dá para mim fazer um parâmetro ali de descarte. Pela temperatura não dá mais para ser utilizado. Porque ele tem um sensor de temperatura na placa eletrônica dele e você lê esse dado e aí você acaba aproveitando para descartar avaliar o concreto. Porque a gente sabe, a resistência como que é dada? A reação química, a água com cimento, é calor, né? Você já começou dependendo do tempo que ele fica lá, começa a curar um concreto. Começa a curar. E o misturador, devido à sua energia mecânica, né, a tendência é ser mais rápido esse começo de processo. Sim. Ainda mais que a gente não usa aditivo retardante, é só aditivo desmoldante normalmente. Então a gente não tem nada para retardar essa reação química natural. Sim. É isso no pré-moldado, né? Pré-moldado. Mais um pré-moldado. Então a gente tem essa... Então eu falo, se voltar atrás eu vou ficar muito chateado. A concreteira
um pouco diferente, né? Porque você mistura o concreto no caminhão, a não ser que o caminhão não consiga chegar na obra por algum motivo, né? No caso de São Paulo, complicado por conta do trânsito, né? Sim. A gente viu chegando aqui na Concrete Show hoje, que tá lotada. Tá lotada, muito cheia. Foi bem complicado, né? Tá caótico. Tá caótico. Tá caótico. Mas assim, temos aí também futuros pro ano que vem também, pensando aí na rota de entrega de concreto, vão ter novidade também nesse segmento também. Legal. Dentro da plataforma do Smartful, devido a essa nova atualização aí da VEG, da parte do IoT deles, né? A gente vai ter a disponibilidade disso também. E falando um pouco mais de tecnologia, né? Na parte de comparação do Brasil versus o resto do mundo aí, em questão a que nível você enxerga hoje o mercado de concreto frente ao resto do mundo para controle de umidade? Olhando especificamente controle de umidade, a gente vem evoluindo ao longo dos últimos anos, né? Sim. Mas outros países, Europa, Estados Unidos, estão à frente, né, do Brasil. Existem vários fabricantes de sensores de umidade nesses países, né, Estados Unidos, Canadá e Europa de forma geral. Mas o mercado brasileiro tem percebido que embarcar tecnologia dentro na fábrica de pré-moldado ou na concreteira, isso traz um resultado positivo e traz ganhos para a empresa, né? Traz ganhos monetários, né? Você tem ganho. Tá mexendo tem benefício, no bolso. Tá mexendo no bolso. Tá mexendo no bolso. Então isso tem evoluído ao longo dos últimos anos, e quando você vê uma feira com a Concrete Show, onde a gente consegue divulgar novos equipamentos, software de automação e instrumentos, né, a tecnologia, o cliente está mais sensível a isso. Então a tendência é que no Brasil a gente tenha uma melhora muito grande, à medida que se desmistifique um pouco essa questão do sensor, que se entenda a importância e os cuidados, isso vai ser incorporado nas fábricas de concreto, né? Todas, né? A concreteira, pré-moldado. E é uma realidade, né? A implantação é muito difícil, né? Você criar quebrar aquele cultura, paradigma, né? Quebrar o paradigma. É muito difícil. Às vezes você tem que ficar ali com a calculadora ali na mão, provando que aquele 500 ml que está colocando não significa nada. Às vezes em 3, 4 toneladas não significa nada. Né? Então é complicado, né? É muito complicado. E, Geraldo, pegando esse gancho da parte da condutiva, vocês têm novidade? O que vocês estão pensando para o futuro aí dos próximos anos em questão de tecnologia do próprio sensor de umidade? Mais recentemente a gente está desenvolvendo uma eletrônica nova para a sonda. Aí a expressão que está na moda com começando a trabalhar, né, um pouco de inteligência artificial. E qual que é a ideia? Melhorar essa questão da calibração do sensor. Então, qual que é a ideia? A gente vai colocando os sensores nos clientes, você vai traçando diversas curvas de calibração, porque a calibração do sensor depende se é areia, se é pó de pedra, se é uma jazida diferente, se o cliente está no sul, está em São Paulo, está no Nordeste, no Norte, isso influencia na calibração do sensor. Então, você tendo uma biblioteca de curvas de calibração, ainda não é bem uma inteligência artificial, mas você começa a caminhar para o próprio sensor, na instalação, escolher a curva que se ajusta melhor ao cliente naquela instalação nova. E você ter uma calibração mais rápida. Mas isso é um desafio nas outras aplicações que a gente tem, de conseguir fazer isso, né? E depois realmente caminhar com uma inteligência artificial que ajude a calibrar o sensor por si só, né? Lendo a variação de umidade que acontece no cliente. Então, o primeiro passo é ter uma biblioteca de curvas. E aí, isso a gente já está fazendo. Muito legal, cara. Eu quero participar disso. Então, todo lugar que for vai ajudar, sempre. Eu quero participar disso. Porque se a gente conseguisse saber lá os parâmetros das curvas de calibração, se existisse uma curva média, não existe isso. Então, mas à medida que a gente melhora a eletrônica, melhora banco de dados, a gente consegue chegar numa solução em que facilita a calibração do equipamento.
e facilita a instalação, né? Sim, É o com poder certeza. de processar dados, achar as correlações entre eles ali para... Justamente, Pra sim. dar certo. Cara, Acho muito que a IA legal. vem muito nesse sentido, né? Quer dizer que a gente estamos sendo empurrado pela tecnologia. A tecnologia empurra todo mundo. Estamos com novidades em todos os segmentos, né? Praticamente todo mundo tem novidade. E tá hoje aproveitando se esse fala momento. muito em gestão de dados, né? Então todo mundo quer da automação dado de umidade, outros dados lá, né? Para avaliar o desempenho de central de concreto, né? Isso, exatamente. Isso cada dia está sendo mais Mais demandado, né? demandado. Mais demandado. Mais demandado. E infelizmente estamos acabando, né? O nosso tempo aí ficou curto. Acho que o papo, quando é bom, passa voando, rapidinho, né? Rapidinho. Precisava de mais umas horas aí. É um tema assim bem polêmico e muito importante, né? E para finalizar, que mensagem você gostaria de dizer para o pessoal que está nos assistindo sobre a importância aí no futuro, né, desse investimento no controle de umidade? O meu conselho é saber fazer concreto, projetar concreto, investir em tecnologia, investir em máquina que otimize processo produtivo, que melhore tempo, investir em gestão de dados, investir em instrumentos, ou seja, de uma forma geral, o produtor de concreto, do pré-moldado, da concreteira, investir em tecnologia. Isso vai fazer com que ele tenha mais dinheiro no bolso, no final das contas. Porque a matemática tem A que sobrar matemática dinheiro. é essa, tem que sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. Senão não vale a pena. Porque às vezes pode ser que em alguns mercados você não consiga mexer com tanta facilidade no preço de venda. Você tem que mexer no seu custo. Então, gerindo melhor os dados e colocando tecnologia, você consegue reduzir custo e aumentar a tua margem. Maravilha. Essa é a conta. Exatamente. Geraldo, muito obrigada, viu? Foi assim espetacular para nós, né? Eu que agradeço. E, pessoal, é isso. Grupione e Condutiva, parceiros aí de longa data. Muitos anos. Muitos Empresas anos. nacionais. Exatamente. Trabalhando juntos aí, buscando sempre a melhoria para cada vez mais. Eu acho que é isso, o processo aí produtivo ser cada vez melhor, né? Para todo Exatamente. mundo. Melhorar para o nosso cliente. Né? Exatamente. O resultado é sempre esse. É sempre esse. Sempre esse. Muito obrigada e boa tarde.